gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Gosh Girl. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Lorena Dutra e eu sou uma das integrantes daqui desse canal, junto com a Dani, com a Dai. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu nunca falei e já vou fazer um ano que eu sou casada. Eu nunca compartilhei com vocês como foi essa história, o dia do meu casamento. Então hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho disso. E é isso, já vai deixando muito like no vídeo, muito comentário que ajuda muito o canal a crescer. E é isso, bora pra mais um vídeo. Bom, gente, eu acho que esse meu relacionamento, o relacionamento que eu tô agora, ele com certeza foi diferente de todos os outros relacionamentos que eu já tive em toda a minha vida. Primeiro porque era com uma pessoa de um outro país, pra quem não sabe eu sou casada com um americano. Então eu tive diversas barreiras, idioma, distância, cultura diferente. Então foi um relacionamento bem diferente. Eu acho que tudo aconteceu de uma forma inesperada. Uma das coisas inesperadas foi o dia do meu casamento. Eu já tava namorando com a pessoa antes de eu casar, já tinha uns 3 anos de relacionamento, que boa parte do relacionamento foi à distância, foi bem complicado, mas a gente já tava 3 anos juntos e às vezes eu vinha pra cá, para os Estados Unidos, passava 6 meses, voltava pro Brasil, continuava a faculdade, até que uma das vezes, da última vez antes da gente casar, que eu vim pra cá, eu passei 6 meses quase aqui nos Estados Unidos. Então, nesse período, foi um período, assim, de que a gente realmente tava praticamente morando juntos, óbvio, né? A gente ficava debaixo do mesmo teto. Então, a gente já tinha aquele pensamento de certeza de que a gente queria ficar juntos, sabe? De dar um passo mais à frente na relação, que era o casamento. Então, a gente conversava muito sobre isso, sobre casamento, sobre eu ficar aqui, porque a gente tinha que decidir a nossa situação. Eu não podia ficar aqui sem a gente casar e eu tinha que decidir minha vida. Se eu tava me formando no Brasil e eu tinha que decidir se eu ia continuar lá, se eu ia trabalhar lá, se eu ia ficar lá, porque uma coisa que me prendia muito no Brasil era a minha faculdade e eu queria terminar. Apesar de ter a intenção de vir para os Estados Unidos e ficar aqui, eu queria terminar minha faculdade. Então eu fui pro Brasil, eu me formei um semestre antes do previsto, eu defendi meu TCC antes e me formei antes, um semestre antes do que minha turma. Então foi esse semestre que eu passei aqui, que eu passei 6 meses aqui, mas eu tinha que voltar para o Brasil para comemorar minha festa de formatura. E nesse período que eu fui comemorar minha festa de formatura, no dia da minha festa de formatura, o Luke, ele me mandou um e-mail em inglês que era pra eu ler pra minha família. E nesse e-mail, que por sinal foi muito lindo, olha que o Luke não gente, o Luke não é muito romântico. Eu não sou romântica, eu até acho que ele é mais romântico do que eu não sou nada romântica. Mas eu não tava esperando, até porque eu tava com a cabeça focada, de fato, na minha festa de formatura e na semana que eu tava vivendo, sabe, de uma fase diferente na minha vida. Nesse dia ele me mandou um e-mail que era pra eu ler pra minha família, que era pra eu traduzir, claro, tava todo em inglês. Mas nesse e-mail ele tava pedindo a minha mão, ele tava pedindo a minha mão em casamento para os meus pais. E foi à distância, tudo foi estranho, gente. Ele me pediu em casamento, ele tava nos Estados Unidos, eu tava no Brasil. Então já foi por aí estranho, né? Mas assim, foi muito lindo, apesar dele não estar lá fisicamente. Foi um pedido muito especial, era um dia já muito especial pra mim. E marcou por ele pedir a minha mão para os meus pais e tal, pedir autorização dele pra casar comigo. Então, quando foi em maio que eu tava no Brasil, a gente noivou. Então eu fiquei no Brasil noiva até agosto. Eu tinha muita coisa pra fazer no Brasil enquanto eu tava no Brasil, que eu cheguei no Brasil início de maio e me formei em maio e fiquei no Brasil até agosto, que eu tinha muita coisa pra fazer. E eu tinha passado quase 6 meses nos Estados Unidos com visto de turista. Claro que quando você vem pra cá,
você pode passar 6 meses, mas se você volta com uma antecedência muito curta, a imigração acha estranho e tal. E eu tinha coisas pra fazer, tinha muitos exames médicos pra fazer no Brasil. Então eu fiquei no Brasil resolvendo muitas coisas. Inclusive eu tava esperando o diploma sair, essas coisas, umas documentações sair. E quando foi em agosto, eu vim pros Estados Unidos. Quando eu vim pra cá, eu já tava formada, já não tinha mais nada que me prendesse no Brasil. E a gente começou a conversar mais sobre casamento, porque ia ser uma coisa assim, eu ia estar sempre vindo pra visitar, ou ia ficar de vez, porque eu tinha que começar minha vida seja no Brasil, ou fosse aqui, né? Então a gente começou a conversar sobre isso. E claro que pra gente, pra quando foi em agosto, né, a gente começou a conversar de fato sobre casamento, eu estando aqui. Minha família no Brasil, a família dele aqui no Alabama, na cidade que a gente mora, só tem os avós dele e alguns tios e tal, essas coisas. Mas que a gente é bem próximos mesmo, é só o avô e a avó do Luke. E a mãe dele e tal, o pai, mora em Nova York. Minha família mora no Brasil. Quando foi em setembro, que a gente tava falando mais sobre realmente casamento e tal, a gente decidiu ir no cartório pedir a licença de casamento. Pra quem não sabe, tem que ir, não é só, tipo, é o primeiro passo pra quem quer casar, né? Pedir essa licença pro casamento. E eu podia fazer isso porque pra quem é de fora, pra quem não é brasileiro, pra casar nos Estados Unidos só precisa do passaporte. E a licença, pra casamento, ela é válida por 30 dias. Então a gente foi no cartório lá, resolver isso pra pedir a licença pra casar. Só que quando a gente chegou no cartório, que a gente pediu a licença, antes que perguntei o preço, que uma vez perguntaram no Instagram, é menos que $100 pra casar, pelo menos no estado que eu moro, no Alabama, foi menos que $100, algo assim, não lembro o valor exato. A gente foi pedir a licença pra casar, e a mulher viu que eu não era de lá, e ela começou a perguntar a nossa história, como a gente se conheceu, o que muita gente, é uma pergunta que eu sempre tenho que responder, como a gente se reconheceu e como eu vim parar aqui. Então, a gente foi lá, conversando com ela falou assim mesmo, olha, que a gente falou, né, que a minha família mora no Brasil, a família dele mora em Nova York e tal, essas coisas. E ela falou, vocês vão fazer festa, vocês vão fazer alguma coisa? Aí a gente falou, não, vai ser uma coisa só entre a gente mesmo. E ela falou, olha, eu conheço uma pessoa que pode casar vocês. E a gente falou, quem e tal. Aí ela citou o nome do padre lá que podia casar a gente. Inclusive era um dos melhores amigos do avô do Luke na infância. Então a gente falou, nossa, que legal. Ela falou, vocês querem o telefone dele? Eu acho que ele tá disponível hoje. E a gente se olhou assim, hoje? Aí ela falou, acho que ele tá disponível hoje. Se vocês não vão fazer nada assim de festa, por que não casar hoje? Aí a gente se olhou, a gente perguntou pra ela, que dia do mês é hoje? Ela falou, é dia 20 de setembro. Eu olhei pro Luke, o Luke me olhou, ele falou, acho que dia 20 do mês é um bom dia pra lembrar do dia do casamento. Aí a gente se olhou e falou, acho que dia 20 é um bom dia. Sendo que nosso primeiro encontro foi por aí, foi dia 15 de setembro. O nosso primeiro encontro foi em setembro, por aí, dia 15, 16 de setembro de 2015. Então foi no mesmo mês. A gente olhou e ficou assim, tá bom, pode ser. Aí ela deu o telefone pra ele, a gente ligou pra ele, ele falou assim mesmo, vocês me encontrem na igreja daqui a uns 30 minutos. Gente, eu tava vestida de calça jeans. Eu vou ver se eu acho a foto, porque eu tirei 2 fotos e deu problema no meu celular. E eu perdi, tipo, muita coisa. E eu não sei se meu pai e minha mãe vão conseguir saber enviar a foto pra mim, porque eu enviei pra eles, enviei pra minha irmã trocou de celular. Eu acho que ela também não vai achar a foto, mas eu sei que meus pais têm a foto, mas eu não tenho. Já tentei achar a foto diversas vezes, vou ver se eu acho no computador, mas eu sei que meus pais têm. Aí a gente foi pra igreja e encontramos, eu casei de jeans, de blusa regata.
Blusinha, assim, sabe? Que a gente vai pro shopping, essas coisas. E a gente foi pra igreja, só eu, ele e o padre. Aí, antes dele casar a gente, ele quis saber de toda a nossa vida e tal, de relacionamento, como foi, pra ele se sentir mais à vontade de casar a gente, porque ele não conhecia a gente pessoalmente, né, assim, tipo, a gente, na verdade, ele não conhecia a gente. Então, a gente falou tudo pra ele falou que conhecia o avô do Luke, que ele gostava muito do avô do Luke, que ele, por saber que o Luke era neto do amigo dele, ele se sentia muito honrado em poder casar a gente. E a igreja era muito fofinha, muito lindinha. E o casamento foi só eu, ele e o padre. Foi assim, bem inesperado, bem inesperado. Mas foi uma cerimônia assim, muito linda, sabe? As palavras dele, ele era um senhor que tinha vivido tanta coisa, que ele falou muito da história dele. E, gente, foi assim que a gente casou. Acho que eu nunca falei sobre isso, não sei porquê, mas é porque foi uma coisa assim, bem do nada que aconteceu. Eu lembro que eu mandei mensagem para as minhas amigas e falei, olha, gente, casei. E foi bem do nada. Como vocês podem perceber, eu acordei sem saber que eu ia casar. E foi assim que eu casei. Vai fazer um ano já em setembro que a gente tá casados, né? E é isso, essa é a minha história do dia do meu casamento. Eu falei um pouquinho da história durante o caminho e todo, mas foi assim que aconteceu. E estamos casados. O importante é, de fato, o amor, né? Acho que de fato, eu nunca quis festa, uma coisa grande. Eu sempre quis uma reunião entre família, e é uma coisa que eu pretendo ter um dia no Brasil com meus pais, porque eu quero que eles participem desse momento, assim, de uma celebração. Mas foi isso, gente, o dia do meu casamento. Bom, gente, essa foi minha história. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. Não se esqueça de conferir meu canal pessoal, que no meu canal pessoal eu posto muito vlog, pra quem gosta de vlog. Eu posto muito vlog. E não se esqueçam de conhecer também o canal das minhas amigas parceiras aqui desse canal, que é da Dani Maria e da Daiane Mica. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!